Olá, sejam bem-vindos à 7ª aula da disciplina de Logística. Hoje vamos falar dos sistemas de informações de apoio à atividade logística. Então, o objetivo da aula é conhecer os principais sistemas de informações e emprego da tecnologia para o apoio à atividade logística. O texto base é o capítulo 11 do livro que está sendo mostrado aqui no slide, do Paulo Roberto Bertaglia, e um artigo científico no periódico Gestão e Produção, desses autores aqui que estão sendo mostrados no slide, e o nome do artigo chama-se Tecnologia da Informação e Integração das Redes Logísticas. Então, vamos falar de tecnologias de informação. Então, por TI, entende-se as várias tecnologias convergentes e vinculadas que processam as informações que as empresas criam e utilizam. E a TI constitui uma das bases da gestão integrada da logística, infraestrutura de apoio para a integração e coordenação dos agentes na cadeia. Então, TI é muito importante para as empresas. Então, vamos falar das categorias das tecnologias. Tem os aplicativos, softwares, que atendem às necessidades operacionais e estratégicas, permitindo integração com os parceiros, acesso e intercâmbio de dados. Tem os aplicativos, os equipamentos para comunicação, que é para coleta e troca de dados. E tem os de transporte, que são tecnologias embarcadas, oferecendo suporte para as atividades de transporte. No caso, exemplo, roteirização, rastreamento de veículos. Então vamos falar de cada um deles. O primeiro é o Enterprise Resource Planning. O que é isso? São sistemas que integram e coordenam os processos internos das empresas, coletando dados e armazenando em um único repositório para atender a toda a organização. Então aqui eu trago a logomarca de várias empresas que elaboram, que fazem ERPs, e eu acho que vale a pena consultar cada um deles. E também eu trago 2 vídeos do YouTube que mostram um pouco mais sobre o ERP. Então, o que é o ERP um pouco mais? O ERP é um sistema que ele tem vários módulos, por exemplo, manutenção, produção, estoques, MRP, recursos humanos, previsão de demanda, compras, serviço ao cliente. Todos esses módulos em um mesmo local permite à empresa ter um sistema completo de informações sobre as operações da empresa. Então, benefícios e problemas do ERP. Então, benefício: tem uma maior integração e padronização de processo, acesso à informação, elimina a redundância, reduz o tempo nas decisões, aumenta a eficiência e, em certa medida, prepara a empresa para adaptações, para mudanças. Então, tudo isso são benefícios, mas tem os problemas. Talvez podemos colocar desta forma. Implementar um ERP vai ter resistência natural das pessoas a essa mudança, vai ter uma curva de aprendizado, essas pessoas vão ter que aprender a trabalhar no software. Há algumas restrições do sistema. O sistema ele não é perfeito, customizado para cada empresa. É um sistema que ele pode ter customização para a empresa, mas tem um certo nível. Então, tem algumas situações que o sistema vai estar engessado, ele vai estar padronizado. E isso é uma limitação. E tudo isso é um elevado custo. A empresa acaba adotando o ERP porque é melhor ter um ERP do que não ter nada para gerenciar as operações da empresa. Mas é muito caro implantar, não importa se a empresa é modesta ou grande, é caro implantar um ERP. Então, outros aplicativos. O WMS, que é o Warehouse Management System, que nada mais são softwares para apoio às operações de armazenagem, então expedição do documento, inspeção, carregamento, tudo isso. Aqui tem um conjunto de empresas que fornecem soluções para WMS, e aqui um esqueminha
que mostra várias operações que um WMS pode oferecer. E também um vídeo do YouTube para ilustrar isso. Outros são os aplicativos do tipo TMS, Transportation Management System, que são aplicativos para dar apoio às operações de transporte. Então ele pode preparar a carga, expedir documento, fazer a rota, seleção de modais, no caso de um transporte internacional. Então aqui também há várias empresas, né, que fornecem soluções desse tipo. E aqui um esqueminha que mostra as diferentes funcionalidades, cadastro, manutenção, emissão de nota fiscal de um sistema como um TMS. E também um vídeo do YouTube para ilustrar isso daí. Outros são aplicativos do tipo Business Intelligence, são aplicativos que organizam os dados e geram informações para a empresa, muitas vezes a partir de técnicas estatísticas. Então aqui também uma série de empresas que fornecem soluções desse tipo, e aqui um esqueminha da coleta, análise de dados, geração de gráficos, visualização desses dados, dessas informações. E também um vídeo no YouTube para mostrar um pouco mais. Esse vídeo é interessante porque ele traz os 5 top, né, business intelligence ferramentas dessa área, né, segundo esse vídeo. Eu achei bastante interessante. Então, outro aplicativo é do tipo VMI, que é o Vendor Management Inventory. O que é isso? São aplicativos que permitem que o fornecedor visualize e controle o estoque dos produtos dele no ponto de venda. Então, existe também uma dinâmica quando da baixa do produto no ponto de venda, o fornecedor já recebe a informação, já começa a organizar a produção a partir das ações que acontecem no ponto de venda. Então, aqui é um esqueminha do Walmart, como que funciona, e também tem um vídeo explicando um pouco mais sobre um software tipo VMI. E simulação. Simulação são softwares, aplicativos que utilizam técnicas matemáticas para imitar o funcionamento da operação no mundo real. Então aqui eu trago três softwares diferentes e também apresento vídeos que mostram como cada um deles funciona. Então é muito interessante porque antes de fazer uma mudança no contexto real, pode ser feita uma simulação, né, nesse mundo virtual para ver qual vai ser o efeito dessa mudança. Antes, por exemplo, de lançar mão de um grande investimento para mudar alguma coisa na vida real da empresa. E comunicação, né? Conhecemos os códigos de barra, mais recentemente os QR Codes. Então são representações gráficas para a identificação dos produtos, leitura e coleta de dados feitas por scanner, câmeras. Então o código de barra é mais limitado, tanto no número de informações quanto no monitoramento e movimento, e o QR Code ele armazena mais informações e também até no movimento ele é mais sensível para fazer a leitura do código. Também temos por radiofrequência, que são os tags eletrônicos ou os chaveiros, né, que permite o monitoramento e movimento com baixo consumo de energia. Por exemplo, os tags das empresas de pedágio é desse tipo. Então é super útil, é barato a tecnologia, está sendo muito utilizado. Tem estoques que passa por uma porta, já sabe que deu baixa da saída no estoque. Então, aqui também tem vídeos e materiais complementares sobre a identificação por radiofrequência. E Electronic Data Interchange. São documentos eletrônicos padronizados entre as empresas. Então, basicamente, o objetivo é visar reduzir custo, aumenta a agilidade, a comunicação é padronizada entre as empresas, então possibilita o rastreamento de pedidos. Então, para cada tipo de operação tem um EDI diferente,
porque tem um código. Então, para ordem de compra, pagamento, documento. Algumas empresas ainda usam o EDI, mas hoje o EDI já tem apoio da internet para fazer isso, essa troca de informação. Antes era sinal de telefone para transportar essas informações no EDI. E também um texto complementar. Otimização da carga. Há softwares específicos para preparar como que a carga deve ser feita. Então, aqui eu trago 3 exemplos: JetaCargo, EasyCargo e Load Planner. Tem vídeos exemplificando o funcionamento de cada um. Então, basicamente, pensem, por exemplo, numa rota que tem que descarregar diferentes tipos de produtos. Como que a carga tem que ser preparada para que se minimiza a movimentação dessa carga no caminhão. Então, esses softwares ajudam nessa tarefa. E também softwares de rastreamento e telemetria de veículo, para identificar a posição, velocidade, consumo de combustível do veículo. Então, aqui eu trago vários que eu encontrei na internet durante a pesquisa para a aula: Ranor, Autotrack, Movisat, Smart Localiza, Brasiltrack. Então, fiquem à vontade para consultar isso. E outra tecnologia são as tecnologias para roteirização de veículo, que é o planejamento da rota para onde que ele tem que parar. Então, normalmente são modelos matemáticos, podem ser modelos exatos, do tipo problema de roteamento de veículos, em inglês VRP, como pode ser problemas heurísticos, preparar códigos específicos para resolver determinado problema de uma empresa. Então aqui eu trago 3 exemplos diferentes: Track, Pod, Portatur, Omnitrax, que são exemplos desse tipo de software. E também um vídeo no YouTube que explica um pouco mais sobre o problema do VRP. Então, indústria 4.0. Primeiro, a evolução industrial. A indústria 1.0 é a indústria manual, que a produção era artesanal, era o cultivo, e aí a indústria foi evoluindo para a indústria 2.0, a segunda fase, que já temos a máquina a vapor, a produção em série. A indústria 3.0, onde aparecem os circuitos integrados, os módulos dos tipo CLPs, para mudar a configuração de uma linha de manufatura, para produzir diferentes produtos. E hoje estamos na fase da indústria 4.0, que é a indústria que se beneficia da otimização, robotização, inteligência artificial. Então, o que é isso? A indústria 4.0 é o uso intensivo e inteligente da tecnologia para planejar, comprar, fabricar e entregar produtos e serviços. Então, nós estamos vivenciando a indústria 4.0 atualmente. Então, agora falando um pouco sobre as ferramentas da indústria 4.0, temos os computadores com elevada capacidade de processamento. Sem os computadores não seria possível lançar mão dessas ferramentas. Hoje temos algoritmos de otimização com base em programação linear, programação inteira, não linear, heurísticas, para resolver problemas. E temos algoritmos, abordagens de inteligência artificial, como Machine Learning, Big Data Analytics, na qual, com os dados que geramos, alimentamos algoritmos e os algoritmos aprendem padrões desses dados para nos fornecer informações úteis como tomar a decisão frente da operação que estamos decidindo uma situação. Então, tudo isso só foi possível pela difusão ampla do conhecimento. Hoje é possível ter acesso a cursos, a formação nessas áreas de otimização, inteligência artificial, pela internet. Então, sem a ampla difusão do conhecimento, isso não seria possível. E hoje há, em certa medida, o barateamento dos computadores e conexão da internet. Então, com computadores modestos, como o notebook, é possível resolver problemas super complicados
na indústria. Então, apesar de ter computadores de alta capacidade de processamento disponíveis, com computadores modestos já dá para fazer muita coisa. E exemplos de pesquisa na indústria 4.0. Eu trago duas que eu participei. Essa primeira foi de desenvolver algoritmos, modelos para controle da operação de produção de vapor na indústria. Então, no caso, a indústria queria otimizar essa operação. Então, foi desenvolvido algoritmos que decidiam quais fornecedores comprar, qual tipo de combustível, óleo, biomassa, o transporte dele, os estoques de segurança e em qual caldeira deveria ligar, desligar para operar isso com o mínimo custo. Então, isso é um exemplo de pesquisa aplicada que resolve o problema da indústria. E aqui outro exemplo, mais recente, que é a modelagem da cadeia agroindustrial do tomate para processamento. Então, nesse modelo que apresentamos nesse trabalho, esse modelo ele planeja o plantio, a colheita, as diferentes variedades de tomate, tudo isso enviando para diferentes indústrias, a indústria produzindo matéria-prima concentrada primeiramente, depois produzindo o produto final. Então, tudo isso através de decisões que o computador decide, né? A gente sempre fala que o modelo ele é burro, né? Fazemos o modelo nos dá uma solução e aí parte de nós, do homem, analisar, pensar se aquela solução que o modelo nos ofereceu ela é correta. Se ela for correta, a gente usa essa solução. Se não for, a gente tem que ajustar o modelo. Então, tudo isso é o uso de ferramentas tecnológicas para apoiar a indústria 4.0. E com tudo isso vem alguns dilemas que precisamos discutir. O primeiro é o dilema ético na tomada de decisão. Por exemplo, se um algoritmo toma uma decisão errada, um carro que é guiado por algoritmo, se ele tem que tomar uma decisão entre causar um grande acidente ou pegar uma pessoa, um animal, como que ele decide para evitar esse grande acidente? Como que ele decide isso? E se ele decide, quem que é responsabilizado por isso? É o dono do algoritmo, é a empresa proprietária do algoritmo ou é o desenvolvedor? Como que fica essa responsabilização do dano? E também temos a empregabilidade das pessoas. Na medida que a tecnologia acaba fazendo trabalhos automatizados, como que as pessoas, que tipo de posição essa pessoa vai ocupar na sociedade com o trabalho dela? E se ela não ocupar, ela pode ter, por exemplo, uma alienação por desocupação e não pertencimento da sociedade atual, presente, tecnológica. Como que fica esses dilemas? Tudo isso tem que ser discutido. E por fim, o controle da opinião pública. Nós vimos nos jornais, na mídia, que a inteligência artificial, no caso, por exemplo, o deepfake, que é alterar a fala, alterar a edição de imagem de um político, por exemplo, nós vimos isso. Como que fica a aplicação desses recursos para gerar informação, notícia que não é verdadeira e alterar, controlar a opinião pública? Então, tudo isso são dilemas que precisam ser discutidos. Então, acabamos essa aula. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.